Muito bem, eu sou Douglas Lindvai, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde, e nos próximos meses, neste canal, nós estaremos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Esta epístola que é conhecida como a Epístola da Alegria. 50º livro da Bíblia Sagrada, 11º livro do Novo Testamento, 4 capítulos, 104 versículos formam a carta de Paulo aos Filipenses. Quando você abre a sua Bíblia Sagrada em Filipenses, já ali nos primeiros versículos está identificado quem escreveu esta carta. Nós lemos Paulo, juntamente com Timóteo, seu filho na fé, seu fiel cooperador, foram os autores, foram os escritores, as pessoas que Deus usou para a escrita desta carta. E quem são os filipenses? Os filipenses são os moradores, os habitantes da cidade de Filipos, mais precisamente aquelas pessoas que haviam se convertido a Deus ao ouvirem a pregação do Evangelho de Cristo. Paulo diz aos santos que estão em Filipos, juntamente com os bispos e os diáconos. Então Paulo ele está endereçando essa carta à igreja de Filipos e ele tem especificamente em mente os bispos e os diáconos, ou seja, a liderança eclesiástica daquela igreja. Quando nós lemos a carta, nós vemos que por algumas vezes o apóstolo ele faz referência ao fato dele estar preso. Sabemos que Paulo foi um bandeirante do evangelho, Paulo foi um missionário com muita audácia, intrepidez, proclamou o evangelho de Cristo e isso fez com que ele fosse uma pessoa perseguida, uma pessoa que sofresse oposição ali no primeiro século, e por isso diversas vezes Paulo foi parar na cadeia. E como Paulo foi preso muitas vezes, inúmeras vezes, o fato dele estar preso no momento da redação, da escrita dessa epístola, não significa que nós vamos saber com exatidão em qual cidade ele estava preso, porque ele disse que estava preso. No entanto, ele não diz em qual cidade, qual era a prisão, qual era o local da escrita desta carta. Temos esse dado. Estava preso. Mas onde? Em qual cadeia? Então, os estudiosos do Novo Testamento sugerem algumas possíveis cidades. Roma, Corinto, Cesareia, Éfeso são algumas cidades, sendo que a preferência dos estudiosos do Novo Testamento, até o presente momento, é pela cidade de Roma, mas nós não podemos afirmar isto categoricamente. Como nós não sabemos o local exato da escrita, também nós não podemos determinar com precisão a data da escrita da carta de Paulo aos Filipenses. Olhando para uma cronologia da vida do apóstolo Paulo, é bem possível que esta carta tenha sido escrita entre o final da década de 50 e o início da década de 60, algo aproximadamente entre 58 depois de Cristo e 64 depois de Cristo. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história da formação do cânon, alguns livros do Novo Testamento, eles demoraram para serem reconhecidos universalmente pela igreja. E houve controvérsias, houve debates, e em certos pontos específicos do Império Romano, algumas cartas sofreram resistência por parte de alguns cristãos. Mas esse fato não ocorre com a carta de Paulo aos Filipenses. Ela foi muito facilmente recebida e aceita no cânon, recebida como palavra de Deus, como um escrito inspirado pelo Espírito Santo. Então não há muita polêmica, não há muita controvérsia nessa questão da carta de Paulo aos Filipenses, ser um livro autêntico, ser um livro que de fato serve como regra de fé, prática, conduta, inspiração, devoção,
para os cristãos. Um ponto polêmico é que alguns estudiosos recentemente formularam uma tese, uma teoria de que, na verdade, Paulo não escreveu apenas uma carta à igreja de Filipos, mas ele escreveu algumas cartas. E que a Epístola aos Filipenses, como nós temos hoje, atualmente, ela é uma espécie de composição, de redação que junta todas essas pequeninas cartas que Paulo escreveu à igreja de Filipos, e nós então teríamos em uma única carta a soma de 3 ou 4 cartas que foram escritas por Paulo a esta igreja. Mas é uma tese, é uma teoria que carece de fundamentação. Os estudiosos mais conservadores do Novo Testamento entendem que ela, na verdade, é uma única carta, um texto integral. E a cidade de Filipos era uma cidade muito importante nos dias de Paulo. A cidade de Filipos, como Paulo a conheceu, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, pai do renomado rei Alexandre o Grande, ali por volta de 360 a.C., mais ou menos. Filipe conquista essa cidade e refaz, reconstrói esta cidade, reforma esta cidade, e ele precisa colocar um novo nome. E é evidentemente que ele pensou no seu próprio nome, Ele se chamava Filipe, a cidade passou a se chamar Filipos. E era uma cidade importante, porque era um local com bastante água, um solo fértil, e geograficamente era um local muito privilegiado, porque ficava praticamente, vamos dizer assim, na divisa entre o continente asiático e o continente europeu. Então, de uma perspectiva geográfica, estratégica, quer comercialmente, quer em termos de guerra, era um local muito privilegiado. E quando o Império Romano ele conquista aquela região, ele faz com que algumas de suas principais estradas passassem obrigatoriamente pela cidade de Filipos, e não demora muito para a cidade de Filipos se tornar uma colônia romana. Então, muitos moradores de Roma, muitos cidadãos romanos, eles vão morar na cidade de Filipos. E quando um soldado lutava bravamente por Roma, algumas vezes ele recebia como recompensa uma aposentadoria com um terreno, com uma terra na cidade de Filipos. Então era um local extremamente estratégico, era uma cidade privilegiada, era uma importante cidade. E esta foi a primeira cidade no continente europeu que o apóstolo Paulo pregou o evangelho. Direcionado por Deus, ele tinha um pensamento de ir para a Ásia, para o Oriente, pregar o Evangelho. Mas Deus, na sua soberania, conduziu Paulo para o Ocidente, e a porta de entrada foi a cidade de Filipos. E um dado curioso é que Lucas, companheiro de Paulo, escritor do Evangelho, escritor dos Atos dos Apóstolos, médico amado, muito provavelmente era morador de Filipos e foi um dos seus primeiros pastores, foi um dos primeiros obreiros de Deus a disseminar o evangelho na cidade de Filipos. E quando essa igreja nasceu, como se deu o início, os primórdios dessa igreja, nós encontramos ali no livro de Atos dos Apóstolos, onde o próprio Lucas vai narrar os fatos. Isso se encontra em Atos capítulo 16. E nós vemos ali que Paulo, ele chega em Filipos e muito provavelmente ali não havia uma sinagoga judaica, mas os judeus se reuniam à beira de um rio para o seu momento de devoção a Deus. E ali Paulo vai para orar juntamente com aquelas pessoas e expõe o evangelho, prega o evangelho. E a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo pregava, havia presença de uma mulher piedosa, uma mulher de Tiatira, uma comerciante de púrpura, então muito provavelmente uma mulher
de bens, de posse, e o nome dessa mulher era Lídia, e o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela atentou para a pregação de Paulo e se converteu ao cristianismo. E a obra de Deus continua na cidade de Filipos. Paulo passa a anunciar o caminho da salvação, e ali havia uma jovem escrava com um espírito de adivinhação. Um demônio usava aquela mulher para que ela adivinhasse fatos concernentes à vida das pessoas, uma pitonisa. E enquanto Paulo e Silas pregavam o caminho da salvação, um espírito maligno falava na boca daquela mulher: olha, esses homens são homens de Deus e eles anunciam o caminho da salvação. Dizia uma coisa verdadeira, mas Paulo, tendo discernimento espiritual, percebeu que quem estava usando aquela jovem era um demônio. Então Paulo, ele expulsa aquele demônio. Paulo, ele realiza o exorcismo daquela jovem, ela fica liberta, mas os donos, os senhores daquela jovem ficam extremamente contrariados, porque a capacidade daquela mulher, o fato dela ter envolvimento com o ocultismo, as pessoas procuravam ela para que ela realizasse adivinhações, e aquilo ali era fonte de lucro para os seus senhores, para os donos daquela jovem. E então eles criam um grande tumulto, um alvoroço, e resumindo a história, Paulo e Silas vão parar na prisão, são colocados em um cárcere de segurança máxima, são presos junto a um tronco, uma situação completamente desagradável, eles apanham, uma situação vexatória, mas a Bíblia vai dizer que próximo à meia-noite eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles estavam louvando a Deus. E Deus milagrosamente realiza a libertação dos seus missionários. Envia um terremoto, algemas se quebram, grilhões são rompidos, as portas da cadeia se abrem e eles são libertos. E aí o carcereiro de Filipos, quando ele vê aquela situação, ele vai tentar tirar a sua vida, porque era uma regra: se um prisioneiro fugisse, aquele que era o responsável pela segurança do prisioneiro, ele pagava com a vida. Afinal de contas, o prisioneiro estava sob a sua responsabilidade. Mas aí vem o maior milagre de todos, que é: nenhum preso fugiu. Olha, Deus enviar um terremoto e abrir as portas de uma prisão é um milagre. Mas pessoas más, bandidos, perversos estarem ali presos e nenhum fugir é um milagre maior ainda. E quando aquele carcereiro vai para tirar a sua vida, aquele soldado romano, Paulo diz: não faça esse mal contra você, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro fica impressionado com aquele fato e pergunta para o apóstolo: mas o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Então ele é batizado juntamente com a sua família, e esses são alguns fatos que marcaram o início da igreja na cidade de Filipos. Então foi um início onde houve intervenção direta de Deus, grandes milagres aconteceram ali. Paulo pregou o evangelho de forma poderosa e nasceu uma belíssima amizade entre os crentes da igreja de Filipos e o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele ficou apaixonado por aquela igreja, por aqueles irmãos, e ele vai dizer assim: olha, vocês são a minha coroa, vocês são alegria para o meu ministério. E agora, aproximadamente 10 anos depois, Paulo está preso. E os filipenses estão preocupados com a situação do nobre apóstolo. E então eles enviam um homem chamado Epafrodito com uma oferta generosa para assistir, para ajudar Paulo em suas prisões. Então Paulo, movido pela gratidão, movido pela alegria dos filipenses em continuarem cooperando com o evangelho, com a pregação do evangelho, tendo esse cuidado, esse zelo missionário para com ele, Paulo é impelido a escrever esta carta. E ele escreve esta carta basicamente por 3 motivos. O primeiro motivo, Paulo, ele escreve esta carta para informar os filipenses a sua situação. Eles estavam preocupados. Como é que está Paulo?
Será que Paulo está bem? Como é que vai ficar a obra de Deus? Paulo é o grande evangelista do cristianismo e agora ele está preso. Então Paulo escreve essa carta para acalmar o coração dos filipenses, para dizer que ele está bem, apesar da prisão, e que as cadeias não impedirão o avanço da pregação do evangelho. E Paulo está preso, mas ele havia ganho soldados para Cristo, soldados pretorianos, até mesmo pessoas da casa de César, do imperador. Mesmo Paulo em cadeias, ele realizou a evangelização dessas pessoas e elas foram alcançadas pelo evangelho. E um segundo motivo pelo qual Paulo escreve é agradecer os filipenses pela oferta, pela ajuda que eles haviam enviado através de Epafrodito, para estarem suprindo as necessidades de Paulo. E Epafrodito não trouxe apenas a oferta para Paulo, mas trouxe também informações preciosas, valiosas, concernentes à igreja de Filipos para Paulo. Então Paulo aproveita para corrigir alguns erros, alguns equívocos, algumas heresias que estavam ocorrendo na igreja de Filipos. Então a carta foi escrita basicamente por esses três motivos: informar os filipenses da situação de Paulo, agradecer os filipenses pela ajuda enviada através de Epafrodito e corrigir alguns erros que estavam ocorrendo na igreja de Filipos. Quando nós lemos esta carta, nós percebemos que a ênfase dela está em que o cristão deve viver uma vida de virtudes morais excelentes. Por quê? Porque ele tem uma sólida e boa base doutrinária em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que estão em Cristo e que têm Cristo como exemplo e têm Cristo como fundamento de fé e vida, essas pessoas devem viver uma vida moralmente e eticamente correta aos olhos de Deus. Alguns dos personagens principais desta carta são o próprio Paulo e Timóteo, evidentemente, que os autores da epístola, Epafrodito, que foi aquele que muito provavelmente levou a carta de Paulo aos filipenses, e duas mulheres importantes, duas mulheres eminentes da igreja, Sintique e Evódia, que estavam brigadas entre elas, e Paulo aproveita para admoestá-las, dizendo que elas não podem ficar desta forma. São duas servas de Deus que cooperaram, que contribuíram muito para o avanço do evangelho em Filipos, e que elas devem fazer as pazes. Alguns dos principais assuntos dessa carta são o evangelho. Paulo, ele enfatiza, ele prioriza, ele insiste em falar sobre o evangelho. Nesta carta, Paulo também, nós vamos ver ao longo das exposições que vamos apresentar aqui neste canal, Paulo fala bastante também sobre a soberania de Deus na salvação do crente. Que é Deus quem salva o homem e não o homem quem salva a si mesmo. Paulo fala bastante também acerca de orgulho e desunião, e nós vamos ver que essas duas coisas elas estão atreladas. Porque onde o orgulho é rei, a desunião ela impera. Sempre o orgulho ele traz como fruto em uma igreja a facção, a divisão, a desunião. Paulo vai falar muito nessa epístola, e talvez seja o assunto principal, além da ênfase no evangelho, é a alegria. E isso é algo surpreendente, de certa forma, porque Paulo está preso. E a sua ênfase está na alegria. Diversas vezes ele vai dizer que eles devem se alegrar, que eles devem regozijar-se no Senhor. Porque os irmãos estavam tristes, basicamente por três motivos. O primeiro, Paulo estava preso. Então você já parou para pensar, uma pessoa que você ama, que você estima, essa pessoa está presa, isso vai gerar tristeza em você. O segundo motivo é que algumas coisas ruins estavam acontecendo naquela igreja e certamente isso estava entristecendo os irmãos. E o terceiro motivo é que Epafrodito, que levou a oferta da igreja de Filipos para Paulo, chegando onde Paulo estava, ele adoeceu.
e ele ficou gravemente doente. E a igreja tomou conhecimento disso. Então foi mais uma ocasião para os filipenses se entristecerem. Então, olha a situação da igreja. O seu fundador preso, o missionário Epafrodito doente, e desunião, discórdia, desavença. Então a situação, a circunstância não era boa. Mas Paulo vai dizer assim, olha, a nossa alegria ela deve ser ultra circunstancial. Alegrai-vos, alegrai-vos. Então é uma carta que nos ensina muito acerca desse assunto. Um outro ponto que Paulo enfatiza também ao longo da carta é a volta do Senhor Jesus Cristo, a esperança, a expectativa que nós temos de uma vida eterna com Deus, uma vida no céu. Paulo vai dizer que a vida não termina aqui. Aqui nós vivemos para Cristo, mas quando nós partimos desta vida, isto não é o fim, porque há uma vida eterna em Deus, com Cristo, para todo sempre e sempre. E isso deve nos trazer esperança, isso deve encher o nosso coração de alegria. Então eu quero convidar você para estar juntamente conosco. Semanalmente nós estaremos aqui neste canal expondo, explicando, ainda que abreviadamente, não vai dar para nós expormos assim com riqueza de detalhes a carta de Paulo aos Filipenses, mas eu tenho certeza que será um estudo bastante edificante para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.